seguir aqui o nosso programa, gente, vamos falar de CPI, porque ontem, na CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que entregou ao presidente Jair Bolsonaro uma carta no dia 28 de março de 2020, período em que ainda era o titular da pasta, para alertar o chefe do Executivo Federal sobre os riscos da pandemia no Brasil. À época, o país registrava 3.904 casos da doença e 114 mortes. Vini, traz detalhes desta carta pra gente e de outros depoimentos também do Mandetta feitos na CPI de ontem. Pois é, ele não chegou a ler essa carta na comissão, mas depois ele disponibilizou ali para os senadores, a imprensa também teve acesso, a gente já pode mostrar um pouquinho aqui na nossa tela. Paulo Matias falando sobre essa recomendação expressa que ele deu ao presidente Jair Bolsonaro de que o presidente pudesse rever o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderia gerar um colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população. Ainda nessa carta, Paulo, o Mandetta diz que, em que pese todo esforço empreendido por esta pasta para a proteção da saúde da população e via de consequência a preservação de vidas no contexto da resposta à epidemia da Covid-19, as orientações e recomendações não receberam apoio deste governo federal, embora tenham sido embasadas por especialistas e autoridades em saúde. Por muitas vezes, né, Paulo, durante o depoimento, o Mandetta reforçou isso, que os seus posicionamentos sempre foram baseados em ciência e que por muitas vezes conversava com o presidente Jair Bolsonaro, nunca tiveram discussões ríspidas. Por algum momento, Bolsonaro até compreendia o que ele estava falando, mas depois passava 1-2 dias, o Bolsonaro meio que ignorava, esquecia e publicamente falava coisas controversas, aquilo que os dois haviam conversado. Enfim, foram 7 horas de depoimento aí do Mandetta na condição de testemunha. Espero que o Adriles tenha acompanhado essas 7 horas, né, do ex-ministro da Saúde respondendo os senadores. Os highlights. E aí ele fez questão realmente de ressaltar, né, Joel, que fez todos os alertas possíveis ao presidente sobre a gravidade da doença. Vamos ver um primeiro trecho. Vamos. Todas as recomendações as fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público, em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. Permita-me simplificar e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do presidente da República. Sim, senhor. Eu sou médico, senador. Eu não tenho... Naquele momento ali, era uma decisão fiz aqui no início, o presidente falou que a testemunha tem que falar a verdade. Só se promete, juro, prometo. Jurei na minha formatura, mas ali era um momento republicano, ali era um momento absolutamente, conversava com o governador do Ceará, com a governadora Fátima no Rio Grande do Norte, assim como conversava com o governador de São Paulo, todos eles para que nós fizéssemos aquilo que se esperava de união. Bom, aí surgiu a pauta cloroquina na comissão com o Mandetta. E ele disse, Paulo, que da parte dele nunca houve nenhuma recomendação de que o Ministério da Saúde recomendasse o uso de cloroquina, nem que fizesse nenhum tipo de protocolo de cloroquina contra a Covid-19 e que nem também recomendasse a produção do medicamento pelo Exército. E aí ele revelou também uma história que ele já tinha falado há algum tempo atrás, de que ele foi chamado certo dia no gabinete do Palácio do Planalto, onde apresentaram ali a ele uma sugestão de um decreto para alterar a bula do medicamento da cloroquina e incluir o remédio entre as recomendações de uso para tratamento contra a Covid-19. Vamos ver esse momento. Sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém pensou, se deu ao trabalho de
de botar aquilo num formato de decreto. Bom, aí também teve, Paulo, o debate vidas versus economia. E aí, como eu disse a você também, sobre aquela parte que o Mandetta fala que teve conversas com o Bolsonaro, que ele ouvia, não tiveram ali nenhumas discussões, mas depois o Bolsonaro ia publicamente, falava outra coisa. O Mandetta disse que tinha a impressão de que o Bolsonaro tinha uma assessoria paralela sobre Covid-19 e que uma das vozes que o influenciava era a do ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem ele chamou de desonesto intelectualmente. Vamos ver. Interessante. E o presidente começou a repetir esse mantra: entre saúde e economia, prefiro ficar com a economia. Quando isso é um falso dilema, porque é óbvio que todas as sociedades que não resolveram o problema de saúde demoraram o dobro do tempo do que as outras. Um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, né? Um homem pequeno para estar onde está. Tá aí, nesse caso aí, ele se referindo então ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Enfim, outros pontos, Paulo. Então ele falou que era meio constrangedor a situação em que ele estava ali, de explicar os caminhos para o presidente Jair Bolsonaro, depois o Bolsonaro ir para outro caminho. Aí ele justificou aquelas coletivas de imprensa diárias porque o governo federal não tinha nenhuma campanha de comunicação grande contra a Covid-19 e também de dificuldade de se relacionar com outros países como a China, por exemplo, por causa da influência dos filhos do presidente. Nesse caso ele citou o Eduardo Bolsonaro, aquelas críticas que o Eduardo fez à China, e aí ele teve dificuldade de se encontrar com o embaixador da China, e também que o Carlos Bolsonaro acompanhava algumas reuniões, fazia ali anotações. Ele fez críticas à OMS também, disse que não cancelou o carnaval no ano passado no Brasil, porque a OMS não tinha alertado a tempo sobre a gravidade do vírus. Então ele disse que a OMS, que a organização demorou realmente para alertar o mundo sobre a gravidade, só depois que o vírus atingiu países da Europa, como a França, como a Espanha, como a Itália, é aí que todo mundo realmente entendeu o que estava acontecendo. Também disse que não faltaram ali verbas para o Amazonas e disse que a situação ali é meio atípica mesmo, uma desorganização que só aconteceu lá, então ele até sugeriu que tenha uma investigação própria para a situação do Amazonas, alertou para a possibilidade de um novo colapso da saúde com a infantilização da doença, ou seja, que a Covid-19 comece a atingir ainda mais jovens de 0 a 20 anos. Isso é muito preocupante. E falou também sobre aquele assunto que a gente discute muito, da questão das críticas que se faz ao Mandetta, dele ter orientado a população a ficar em casa aos primeiros sintomas. Ele descreveu isso como uma guerra de narrativa de internet. Tem vídeo. Que isso nunca aconteceu e que é uma acusação de bolsonaristas, enfim. Tem vídeo. E que ele alertou que as pessoas ficassem em casa num primeiro momento ali, quando a Organização Mundial de Saúde também falava sobre isso. E por fim, Paulo, teve um momento muito curioso dessa comissão, que foi a pergunta do senador Ciro Nogueira, para o Mandetta, que foi uma pergunta longa, e aí quando o Ciro Nogueira terminou, o Mandetta disse que tinha recebido a mesma pergunta na íntegra no dia anterior do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Só que quando ele foi responder ao Fábio Faria, o Fábio Faria apagou a resposta, dando a entender que o Fábio Faria queria ter mandado a pergunta para o Ciro Nogueira, mas acabou mandando para o próprio Mandetta. A Mandetta falou, então eu vou responder ao Ciro e ao meu amigo Fábio Faria. Foi um dos momentos aí que chamaram a atenção também desse primeiro dia de CPI, né, Paulo? Hoje segue com Nelson Teich, e lembrando que o depoimento do Eduardo Pazuello foi adiado, porque ele manifestou ali que 15 teve dias. Contato com assessores que tiveram Covid-19, queria manter o depoimento por meio remoto, mas os senadores barraram essa ideia do Pazuello. Ele vai ter que comparecer à CPI daqui 15 dias. Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, a sua análise sobre o depoimento do Mandetta. Olha, é um depoimento estarrecedor, né? Mas que não traz também grandes novidades sobre como foi a gestão do governo Bolsonaro nesse momento inicial da pandemia. Eu acho engraçado que muitas pessoas querem culpar do lado bolsonarista, querem culpar até o Mandetta pelas mortes. Quando o Mandetta saiu, tinha 1.950 mortes no país. Ou seja, se você for culpá-lo de alguma coisa, é até aí, né? Todo o resto, você vai ter que encontrar outro culpado para colocar a responsabilidade. E a gente sabe de quem é a responsabilidade. O Mandetta, ele conta aí... Aliás, isso eu até gostaria de ver alguma confirmação imparcial.
Mas o Mandetta diz aí que ele chegou com uma previsão do Ministério da Saúde para o Bolsonaro, dizendo, olha, Bolsonaro, se a gente não fizer nada, se a gente não fizer um bom trabalho, podemos chegar a 180 mil mortes neste ano, no primeiro ano, 2020. Se a gente fizer um bom trabalho, 80 mil mortes. O que o Brasil teve? Muito próximo dele, né, no primeiro ano, em 2020, 180 mil mortes. Ou seja, justamente a previsão do mau trabalho feito de um governo que negou todas as orientações dos seus ministros da saúde, sempre que elas eram baseadas em ciência, sempre que elas eram baseadas no melhor conhecimento que a gente tinha disponível naquele momento. Os esforços de isolamento, o governo sabotou, e sabotou, antes de tudo, numa coisa que a gente esquece, mas que todos os países bem-sucedidos na pandemia dizem que é um dos principais pontos do protocolo, a comunicação. O governo começou aí, não fez nenhuma campanha de comunicação para tentar alertar e ajudar e dar informação correta para as pessoas para como melhor se proteger e proteger os seus entes queridos do vírus. Então começa por aí. Segundo ponto, a cloroquina. Não tem problema nenhum você estudar um remédio. Não tem problema nenhum, no momento que a gente não sabe o que é mais eficaz ou menos eficaz contra uma doença, permitir que os médicos, olha, dentro aí do conhecimento parcial que temos hoje em dia, pode receitar. Isso podia, isso estava liberado. O que não pode é o governo, negligenciando os esforços que a gente sabe que são eficazes, gastar, como gastou, centenas de milhões do orçamento federal para produzir, comercializar, distribuir um remédio que cada vez mais vem se mostrando não eficaz. E no caso da hidroxicloroquina, diferente da cloroquina, a hidroxicloroquina, pelo menos por um estudo aí, parece que até piorou a mortalidade das pessoas. Então, a conduta do governo foi de uma irresponsabilidade assassina, uma irresponsabilidade criminosa, baseado no que o Mandetta diz. Bolsonaro estava sendo municiado de informações por outras fontes que não eram o Ministério da Saúde. Quem que quis mudar fazer decreto, fazer decreto para mudar bula de remédio, isso é criminoso. Bolsonaro parece que estava sendo informado por vozes que acreditavam na tal imunidade de rebanho. Por exemplo, o deputado Osmar Terra, que foi ministro do governo, quase aconteceu, tá certo. A previsão do Osmar Terra era menos de 800 mortos. Todo mundo errou, já. O Bolsonaro, concluindo, o Bolsonaro falou em vídeo isso, público, em vez de campanha de informação, fez vídeo dizendo que não iam morrer 800 pessoas no país. Tá? Já passamos de 400 mil e o Bolsonaro ainda não reconhece que errou, e errou profundamente. A estratégia dele era uma estratégia pensando em 800 mortes. Se são 400 mil, bom, a sua estratégia teve um peso real no tamanho dessa mortandade. Matemática, todo mundo errou por matemática de previsões de mortes, previsões de infecções, todo mundo errou, Joel. Agora, a CPI se coloca como aquilo que todo mundo achou que ela ia ser e está sendo. É um teatro farsesco para incriminar o presidente da República com políticos oportunistas como Mandetta para criar uma narrativa totalmente distorcida da realidade. Primeiro, o presidente tem todo o direito como presidente de ouvir várias vozes. Ele é o presidente da República, não o Nelson Mandetta. Ele é ministro da Saúde. O presidente Luiz Henrique Mandetta. Nelson Tais. Eu confundi com o Mandela. O presidente da República. Achou que era o Tais, era Mandela. O presidente da República tem o direito de consultar e o dever de consultar vozes dissonantes. Ou seja, para estabelecer um tipo de caminho melhor, mais interessante. E o caminho do Luiz Henrique Mandetta foi rigorosamente o caminho adotado, Joel Pinheiro da Fonseca, por prefeitos e governadores, que isolaram as pessoas, que trancaram as pessoas, que cercearam as liberdades em nome dessa pseudociência advogada pelo Luiz Henrique Mandetta, que não salvou vidas de ninguém. A gente falava ontem aqui, né, que a média móvel de mortos em abril, no início da pandemia, era 30 vezes menor que a de hoje. E hoje as pessoas estão saindo. Ou seja, por essa projeção de uma curva imaginária que eventualmente poderia ceifar mais vidas, prefeitos como o prefeito de Belo Horizonte e várias outras localidades, trancaram as pessoas por meses, sem necessariamente nenhum tipo de comprovação cabal de que salvaram vidas. Tudo ouvindo a voz da pseudociência do Luiz Henrique Mandetta. No mais, ele diz uma série de impropérios e mentiras. Nunca, nem Bolsonaro, nem o ministro Guedes falaram numa dicotomia entre vidas e ciência. E salvar vidas e economia. Ao contrário, a economia também salva vidas. O combate ao vírus com medidas restritivas racionais, como o uso de máscara, álcool gel, evitar aglomerações, isso é um combate racional que salva vidas e que não exclui as pessoas e que não mata as pessoas, Joel,
por pobreza. E que não mata as pessoas, Joel, pela a atuação irresponsável, pela fala irresponsável do Luiz Henrique Mandetta, que mandou sim, está gravado em vídeo, o assessor dele fala, aos primeiros sinais, você não faça nada, você só saia de casa quando estiver com falta de ar, e ele endossa, ele fala, eu confio plenamente nos meus assessores. Não ou o seja, médico. esse tipo de atitude irresponsável, ainda que tenham tido 2.000 mortes quando ele saiu do ministério, projetou, aconselhou pessoas exatamente a não procurarem nenhum tipo de tratamento profilático. O tratamento profilático, preventivo que seja, é a base de toda a estrutura da medicina, Joel Pinheiro da Fonseca. Você, com o vírus desconhecido, com reações desconhecidas, com uma pandemia desconhecida, você apostar em medicamentos, é apostar exatamente em alguma maneira para salvar vidas, como apostaram no isolamento, que não salvou nenhuma. Sabe o que é trágico, Adriles? Sabe o que é trágico? Não, primeiro o isolamento funcionou. Do Luiz Henrique Mandetta. Eu tô com... Bem rapidinho, Bem rapidinho. por favor, Primeiro que eu já tô com um estudo aqui feito pela Federal do Pernambuco do caso de São Paulo, mostrando que sim, quanto maior o isolamento, menor o contágio aqui em São Paulo. Isso é dados. É dados. Não, dados de Quanto quê? maior o isolamento, Dados de quê? quanto maior o isolamento Projeção? que São Paulo conseguiu fazer, menor foi o contágio. Segundo ponto, Adriles, a preocupação com a economia é legítima e real. O governo, até apesar do atraso, foi bem na economia no ano passado. O trágico é esse ano ele ter demorado 4 meses, na verdade, para renovar auxílio emergencial, para renovar a Pronamp, para renovar o plano de manutenção do emprego. Essas medidas, sim, salvaram vidas em 2020. Infelizmente, ele negligenciou profundamente e o Brasil está sentindo mais do que nunca Ô, Joel, esse duro sofrimento. só para fechar, crime de responsabilidade foi dar ampla autonomia a prefeitos e governadores para roubarem dinheiro em combate à pandemia. Crime de responsabilidade, você dá um falso conselho de ficar em casa aos primeiros sintomas, que matou, eventualmente, milhares de pessoas. Crime de responsabilidade é não deixar as pessoas trabalharem, criarem emprego sem auxílio emergencial do governo, com medidas restritivas, como a gente está fazendo aqui, como pessoas fazem em hospitais, em farmácias, em mercados, Você pode nos ditos fingir que trabalhos todo mundo é essenciais. criminoso, Adriles. Eventualmente, eu não tô. Criminoso foi o Bolsonaro. Não foi. Admita. Ele foi Admita. tolhido, ele foi Admita. cerceado Ele podia do seu fazer poder tudo. de enfrentar Teste. a pandemia. Outro ponto que o Mandetta trouxe, testagem. Todo mundo escutou O Bolsonaro não Luiz fez a Henrique testagem em Mandetta. massa. Ninguém Todo escutou. mundo- ele Não, falou- o Bolsonaro o próprio sabotou. Mandetta falou que não tinha testes. O Bolsonaro a contento. sabotou. O Mandetta O próprio falou que não Mandetta tinha. falou na CPI do seu vice Todo que mundo o governo escutou o Mandetta. abandonou a O estratégia de Mandetta foi- testes. Todo mundo Adriles. escutou a voz da pseudociência. A gente está com Infelizmente. 420 mil mortes hoje Queridos, por causa das como falas Por causa do... Mandetta. Ah, Todo mundo falou. Ai, todo mundo Adriles. ouviu ele. Ai. Por favor, dá aquela diminuída. Essa é uma discussão que a gente já fez várias vezes aqui E vai no ter Morning muito Pois é. mais. E nós vamos ter discutir e mais. poder discutir mais. Mas antes da gente discutir mais, nós vamos para um break Vamos agora, pra um break, né, mas Vini? e também quero mostrar que a gente vai discutir mais também, Paulo, porque tá rolando já agora O depoimento. segundo dia de depoimento da CPI da Covid-19 com Nelson Tais, que já Só o aparece Caetano tá na nossa assistindo. tela, que substituiu a gestão de Luiz Henrique Mandetta, mais conhecido como Nelson Mandetta, por Adriles Jorge, né? Ele juntou, né, o Nelson Tais com o fora. Luiz Henrique Mandetta. Só uma coisa, só pra terminar uma coisinha. Fora que o Mandetta aglomerou, beijou pessoas, foi em bar. Então o Bolsonaro aglomerou muito mais, né? Corta, Vini, não, pelo amor de Deus. Não dá. Bolsonaro, Adriles, você tem que reconhecer o crime do Bolsonaro. Dá- Reconheça o crime, não Dá- foi. Chega. Reconheça o Bolsonaro crime. foi hipócrita. Reginaldo, Reconheça por o crime favor, do Bolsonaro. Chega.